E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Davi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre operações básicas, beleza? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Também eu trabalhar um pouquinho com potenciais e no final falar um pouquinho sobre porcentagem, beleza? Tudo que a gente vai trabalhar, exceto porcentagem, vai ser envolvendo equações, beleza? Mas equações simples, mas são coisas que às vezes a galera se perde. São coisas básicas, né, como eu falei, mas às vezes a galera se confunde um pouco, beleza? A primeira coisa que a gente vai trabalhar é o princípio aditivo. O que é o princípio aditivo? Quando eu tenho que trabalhar uma equação, por exemplo essa aqui, né? X mais 4 igual a 5, eu quero saber o valor da incógnita, que é o x, né? O que a gente aprende no colégio? Esse 4 está somando, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar subtraindo, né? Ele vai ficar diminuindo. Então x é igual a 5 menos o 4. 5 menos 4 a gente sabe que é 1, né? Então x é igual a 1. A gente aprende assim, né? Porque fica mais fácil ensinar, principalmente no ensino fundamental. Mas a regra é que não existe isso. Essa história de tá somando, passa para lá subtraindo, tá multiplicando, passa para outro lado dividindo. Isso aqui não existe, né? No caso do princípio aditivo, a gente está somando o mesmo valor em ambos os lados da igualdade. Beleza? Imagina que seja uma balança, perfeito? Eu tenho 10 quilos de um lado e 10 quilos do outro. Se eu tirar 2 quilos desse lado, a balança vai tender para o outro. Beleza? Para eu igualar isso aqui, eu tenho que tirar 2 quilos daqui também, que a balança vai voltar a equilíbrio, a ter o equilíbrio. Bacana. Então é exatamente isso que a gente faz. Nesse caso, a gente também está fazendo, mas de uma forma indireta. Beleza? O que acontece na verdade? Eu tenho x mais 4 igual a 5. Como eu quero isolar essa variável, eu vou somar o oposto desse mais 4. Obviamente, o oposto de mais 4 é o menos 4. Só que eu tenho que fazer isso em ambos os lados, para a igualdade permanecer, né? Então, vou fazer isso desse outro lado também. A gente sabe que 4 menos 4 dá 0, né? Então só vai sobrar o meu x. E do outro lado vai ficar 5 menos 4. Então o x é 1. Como eu falei, é a mesma coisa que a gente trabalhou aqui. Mas agora você sabe por que você está fazendo isso. Beleza? Nesse caso, a gente está somando, né? Mas por uma diferença, seguiria a mesma lógica. Se eu tivesse, por exemplo, x menos 2 igual a 4. Ora, você vai pegar esse 2, esse menos 2, né, que está subtraindo, e vai passar para o outro lado. Então, x é igual a 4 mais 2. Porque se ele está diminuindo de um lado, ele passa para o outro lado somando. Então, x vale 6. Mas como eu falei, não existe isso de passar para o outro lado e trocar a operação, né? O que a gente está fazendo na real? Só copiar a equação aqui. Como eu quero isolar minha variável, no caso não é uma variável, é uma incógnita, né, que eu não sei o valor. No caso, como eu quero isolar a minha letra, né, o x, eu vou somar ambas em ambas as em ambos a mesma quantidade, beleza? Como eu tenho um menos 2 aqui, eu vou tentar eliminar esse menos 2 somando mais 2. Mas como eu fiz isso de um lado da igualdade, eu também tenho que fazer do outro. Então também vou somar mais 2 desse lado. Por isso que a gente chama de princípio aditivo, né? Porque eu estou somando. Bacana. Ora, menos 2 com mais 2 dá 0. Então só sobra meu x. X é igual a 4 mais 2. E, obviamente meu x tem que valer 6 também, né? Beleza? Como eu falei, isso aqui é básico. Se você está no ensino médio, é obrigação sua saber isso. Bacana. Se você está no fundamental, dependendo do ano que você esteja, né? Você provavelmente vai estar aprendendo isso. Bacana. Mas isso é tranquilo. Mas quando você está no ensino médio, isso aqui é obrigação sua saber. Bacana. A gente já trabalhou o princípio aditivo, vamos trabalhar o princípio multiplicativo agora. Beleza, vou dar uma apagada aqui, vou dar uma organizada e bora lá para um princípio multiplicativo. Bora lá. Beleza, bora trabalhar agora com o princípio multiplicativo, né? Se no princípio aditivo a gente somava em ambos os membros a mesma coisa, no princípio multiplicativo a gente vai fazer, olha só, multiplicar os dois lados da igualdade pelo mesmo número. Bacana. A gente aprende aqui, né? Por exemplo, 2x é igual a 8. Vou pegar esse 2 que está multiplicando e vou passar para lá. E ele vai ficar dividindo, né? Então x é igual 8 sobre 2. Obviamente, meu x tem que ser 4. Bacana. Mas da mesma forma, como eu falei, da mesma forma que está somando, passa para lá, subtraindo, isso daí não existe, né? Isso aqui de estar multiplicando, passa para lá, dividindo também não. Então, o que a gente vai fazer? Ora, como eu quero o valor de x, eu tenho que isolar a minha letra, né? Então, eu tenho que tirar esse 2 daqui de algum jeito. O que eu vou fazer? Vou multiplicar pelo inverso, né? Multiplicar por 1 sobre 2. Bacana. Mas se eu faço isso de um lado, obviamente, eu também tenho que fazer do outro. Então vamos ficar 8 por 1 sobre 2 também.
Se eu estou multiplicando por 2 e dividindo por 2, vai dar o próprio número, né? Vai dar x. E aqui vai dar 8 sobre 2. E 8 sobre 2, obviamente, tem que ser 4, né? Bacana. Novamente, isso aqui é simples, isso aqui é básico, mas tem gente às vezes que complica essa brincadeira. Da mesma forma que eu posso fazer com a multiplicação, eu também posso fazer essa brincadeira com a divisão. Vou pegar outro exemplo aqui, por exemplo, x dividido por 4 é igual a 5. Vamos ver. E, obviamente aqui, só para repetir, né? Como é que a gente aprende? Esse 4 não está dividindo, ele vai passar para o outro lado como? Multiplicando. Então x é igual a 5 vezes 4. E obviamente o x vale 20. Beleza? Mas como é que funciona na realidade, né? Como eu quero sumir com esse 4, eu vou multiplicar ambos os lados por 4. Beleza? Então, x dividido por 4. Vou multiplicar esse lado por 4. E para manter minha igualdade, o outro lado da igualdade, o outro membro, né, o segundo membro, também vou multiplicar por 4. Como eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo número, eu posso ignorar. Então x é igual a 5 vezes 4. E obviamente meu x dá 20. Beleza? Então a gente já trabalhou o princípio aditivo, o princípio multiplicativo. Vamos falar um pouquinho de potência e de raiz, beleza? Novamente vou apagar tudo, vou organizar aqui. E a gente volta para falar sobre potência e sobre raiz. Então, bora lá. Beleza, bora trabalhar com potenciação, né? Se eu tenho, por exemplo, x ao quadrado é igual a 4, como é que a gente faz essa brincadeira? Ora, eu tenho esse 2 aqui, tá elevando o x, vou passar para lá como raiz, né? Então, x é igual a raiz de 4. Mas como é x ao quadrado, eu tenho que ter dois resultados, né? Um positivo e um negativo. Por isso eu boto um mais ou menos aqui na frente da raiz. E obviamente meu x é igual a mais ou menos 2, né? Ou meu x é o 2 positivo, ou meu x é o 2 negativo, né? Ou é mais 2 ou é menos 2. Mas o que acontece de fato? Né? Eu tenho aqui x ao quadrado, mas eu não quero x ao quadrado, eu só quero x. Então o que eu vou fazer? Vou extrair a raiz em ambos os lados. Beleza? Vou extrair a raiz nesse membro, no primeiro membro, e no segundo membro. Beleza? Agora a gente tem que prestar atenção, né? Por isso que eu falei que era um pouquinho mais difícil, mas como eu falei, também não é nada absurdo. Quando a gente está trabalhando com raiz de x ao quadrado, qual que é o resultado dessa brincadeira? Tem muita gente que acha que é só cortar a raiz com 2, né? Mas você tem que ter um cuidado. Porque se o x for negativo, você está errando. Beleza? Quando a gente trabalha a raiz de x ao quadrado, o resultado dessa brincadeira é um módulo de x. Beleza? E aqui do outro lado, a raiz de 4 é só 2, beleza? Fazendo aqui no cantinho, só para brincar. Se eu tenho, por exemplo, menos 3 ao quadrado extraindo a raiz, o resultado não é menos 3. Esse resultado está errado. O resultado é um módulo de menos 3. Que no caso é igual a 3, né? Porque menos 3 ao quadrado dá 9 e a raiz de 9 é 3. Beleza? Raiz quadrada, quando a gente trabalha raiz quadrada, só vale o número positivo. Beleza? Então isso aqui foi só para aprofundar um pouquinho. Agora que eu tenho o módulo x igual a 2, aí sim que a gente acha os dois resultados, né? Então meu x pode ser 2, positivo, né? Ou meu x pode ser menos 2, né? O 2 negativo. Porque tanto o módulo de 2 positivo e o módulo de 2 negativo, o módulo é igual a 2 de ambos, beleza? Por isso que nesse caso, a gente acha dois resultados. Então, a gente trabalhou com a potenciação, vamos trabalhar com as raízes agora. Só dar uma geral aqui e a gente já volta para trabalhar com as raízes. Para fechar, né, nosso estudo de equações, vamos trabalhar um pouquinho com a radiciação, bacana. Só para acabar com o estudo da equação, a gente ir para porcentagem. Se eu tenho essa brincadeira aqui, né, raiz de x é igual a 5, eu não quero saber da raiz de 5, da raiz de x, perdão, quero saber só do x, beleza? Quero saber quanto vale minha incógnita. Então eu vou pegar essa raiz aqui e jogar ela para o outro lado, né? Então vai ficar x é igual a 5 ao quadrado. Obviamente meu x é 25. Bacana. Sem dificuldade nenhuma. Mas o que realmente acontece, né? Eu tenho aqui a raiz de x e eu tenho o 5. Como eu quero acabar com essa raiz, eliminar essa raiz, eu vou elevar ambos os lados pelo índice da raiz, né? Nesse caso é uma raiz quadrada. Então vou elevar ao quadrado em ambos os lados. Beleza? Nesse caso aqui a gente pode fazer tranquilo, né? Primeiro, qual que é a diferença dessa para outra, né? Primeiro eu estava extraindo, nesse caso, primeiro eu estou extraindo a raiz, depois elevando ao quadrado. Não, eu estava fazendo o contrário. Primeiro eu estava elevando ao quadrado e depois extraindo a raiz. Aqui nesse caso eu posso cortar a raiz com o 2, beleza? Porque raiz
sempre que a gente trabalha raiz de algum número, né, a gente sempre trabalha com esse número positivo. Então o resultado também vai dar positivo. Então a gente não precisa se preocupar muito, beleza? Então aqui só vai sobrar o x. E aqui obviamente vai sobrar o 5 ao quadrado. E 5 ao quadrado a gente sabe, né? É 25. Beleza? Como eu falei, galera. Isso aqui a gente trabalha bastante em equações, beleza? Tanto o princípio aditivo quanto o multiplicativo, a potência e a raiz, a gente trabalha bastante em equações, mas nem sempre o aluno sabe de onde veio, né? A gente só aprende a estar somando, passa para o outro lado, subtraindo. A gente só aprende a passar para o membro e mudar a operação. Mas a gente sabe, nem sempre a gente sabe de onde surgiu isso, né? De onde veio isso. Beleza? Então a gente trabalhou essa brincadeira. Só para complementar um pouquinho, para finalizar o vídeo de hoje, né? Vamos trabalhar um pouquinho sobre porcentagem, beleza? Vou dar uma geral no quadro e a gente volta para trabalhar com porcentagem. Então, bora lá. Para finalizar, né? Falar um pouquinho sobre porcentagem. Percentagem também tá aceito, né? A língua portuguesa aceita os dois, beleza? Vamos falar sobre porcentagem. Eu prefiro falar porcentagem que eu acho mais bonito, beleza? Vou trabalhar com isso aqui, né? Com esse símbolo aqui, ó. Beleza? Nesse caso, x%, né? Esse é o símbolo da porcentagem. E a gente lê desse jeito, x%. Por, em matemática, significa divisão. Beleza? E cento significa 100. Então, porcentagem é basicamente o dividir por 100. Tá? Então, os exemplos aqui, né? 7% é 7 dividido por 100. Beleza? 12% é 12 dividido por 100. 35% é 35 dividido, adivinha por quanto? Por 100. E 74% é 74 dividido por 100 também. Não tem dificuldade, certo? Uma conta que é bem comum de acontecer, né? Eu posso pegar, por exemplo, e pedir para tu calcular 25% de 80. Como é que eu calculo 25% de 80? É básico, né? O que é 25%? É 25 dividido por 100. E é só multiplicar essa brincadeira por 80. Beleza. Então isso aqui vai dar 25 vezes 80 dividido por 100. Isso aqui é a mesma coisa, né? Que 250 vezes 8 dividido por 100. Aqui eu posso dividir. Aqui eu posso dividir por 4, vai dar 25. E aqui também por 4 vai dar 2. E aqui vai dar 10, né? Então 25% de 80 é a mesma coisa que 20. Beleza? Show? Não tem dificuldade nenhuma, né? Só multiplicar os números de cima e depois dividir por 100. E se eu quisesse, por exemplo, 80% de 25? Quanto seria 80% de 25? Ora, só fazer, né? 80% é 80 dividido por 100. E eu multiplico por 25. Beleza? Ou seja, vai dar 25. Perdão, vai dar 80, né? A ordem não importa, mas só para deixar aqui. Vezes 25 sobre 100. Se tu fizer essas contas, também vai dar 20. É só coincidência, né? O que aconteceu? A gente trocou os números de lugar, né? O número que estava com a porcentagem veio para cá. E o número que estava aqui foi para a porcentagem. A gente só inverteu esses dois. E o resultado é o mesmo, né? Então é uma coisa que dá para se ligar, né? Para a gente facilitar nossas contas. Eu posso traçar uma observação aqui, né? Calcular x% de y é igual a gente calcular y% de x. Como é que eu calculo x% de y? É o x dividido por 100 vezes y, que aqui em cima vai dar x vezes y dividido por 100. Como é que eu calculo y% de xy dividido por 100 vezes x? Ou seja, y vezes x sobre 100, né? Como a ordem do produto, como a ordem dos fatores não altera o produto, né? Essas duas frações são iguais, né? Então é uma coisa que dá pra gente se atentar, beleza? Como eu falei, nada que eu trabalhei hoje é algo difícil. Por isso que eu falei, operações básicas, né? Quando a gente tá trabalhando com porcentagem, só precisa multiplicar e dividir. Multiplica os números de cima, né? 80% de 25, por exemplo. Multiplica 80 por 25 e depois divide por 100. Tranquilo? E só se atentar que, se eu mudar os números de lugar, né? Se eu trocar o x com o y de lugar, o resultado não vai se alterar. Então, como a gente trabalhou, 80% de 25 é a mesma coisa que 25% de 80. Beleza? Então, foi esse o vídeo de hoje, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Só trabalhei em matemática básica hoje. Infelizmente, tem muita gente que tem dificuldade nesse assunto, mas é básico, é fácil, é para você saber. Se você não souber isso, você não vai saber o resto. Beleza? Como a gente fala, isso é básico.
Não porque é o mais simples às vezes. Nesse caso é mais simples, mas é porque os outros assuntos dependem disso, beleza? Então se tu tem uma base ruim, eu sugiro que você dê uma procurada. Procure um pouco estudar mais, beleza? Procure estudar um pouquinho mais para pegar essa parte. Porque isso não é difícil, isso é importante para outras áreas de conhecimento, beleza? Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Se possível, deixa um like aí para fortalecer o trabalho. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar nos comentários, beleza? E inscreve no canal para não perder os nossos conteúdos, beleza? Valeu. Até a próxima.